Tô convidando o pessoal aqui, quem vai entrando aí, boa noite. Vamos bater um papo aí. Vamos conversar um pouquinho. Tô só fazendo uns convites aqui para quem quiser se juntar a gente aí. Vamos ver aqui. Boa noite para quem está entrando. Estou só terminando de convidar um pessoal aqui que tinha ficado de convidar para a gente bater um papo aí entre nós, aí, conversar um pouquinho. Tentar, talvez, passar um pouquinho, falar um pouquinho sobre a medicina tradicional chinesa, falar um pouquinho com vocês sobre acupuntura, tirar dúvidas de vocês, falar sobre Covid, falar sobre o que vocês quiserem. Vamos aproveitar esse tempo aí para a gente bater um papo todo mundo e se unir um pouquinho mais, falar um pouquinho de coisas que a gente possa trazer mais ganho para todos nós aí, um pouco mais de paz, de amorosidade, de conhecimento, enfim. Convidei uma turma aqui, eu já estou entrando aqui com vocês. Então, né, pessoal, boa noite, vou dando boa noite para quem está entrando, boa noite, Rony, a Kelly, a Zilar, o Fausto. Vamos bater um papo aí, pessoal, falar um pouquinho, porque... Boa noite, Daniela, também. Vamos falar um pouquinho sobre a medicina tradicional chinesa, falar um pouquinho sobre a acupuntura e também falar um pouquinho de tudo que está acontecendo com todos nós aí, desses absurdos todos que estão sendo cometidos. Eu acho que é sempre importante a gente cada vez mais se unir em busca de um Brasil melhor, em busca de um pouco mais de qualidade de vida que está sendo tirado da gente cada vez mais. Boa noite, Cristiane, também. Então, vamos falar um pouquinho mais, porque, gente, está cada vez mais complicado. Convidem seus amigos para adentrar aí no grupo conosco. Chamem eles aí para vir participar. Coloquem sugestões, façam perguntas. Vamos bater um papo nós todos juntos aqui. Falar um pouquinho de tudo que está acontecendo, né? Para quem não me conhece ainda, vou começar a falar um pouquinho mais de mim, né? Mas eu sou... Atualmente tenho trabalhado mais especificamente com acupuntura. Eu tenho as minhas formações são em educação física, em mestrado em Reiki. Agora estou fazendo mais uns 4 pós-graduações voltado na área da saúde também, com pós-graduação em medicina tradicional chinesa, saúde mental. Também tenho formação em psicologia oriental. Então, quando eu venho falar alguma coisa aqui, eu tento falar com bastante respaldo de estudos, né? A gente tem já... Só de acupuntura já são mais de 12 anos, né, que eu tenho estudado. E fora o Tai Chi também, que já são 26 anos de Tai Chi Chuan. E todas as outras atividades que a gente vem estudando. E baseado em tudo isso que a gente tem olhado, aí, tudo que a gente tem vivenciado, né, pessoal, eu acho que uma das coisas que a gente, primeiro de tudo, tem que dar mais ênfase é nessa questão da saúde. Que de maneira alguma, vamos falar bem a verdade, de maneira alguma ela foi levada à importância por nenhum dos nossos governantes, né? Vou falar principalmente dos nossos governantes aqui do nosso estado, né? Para começo de conversa, se eles realmente tivessem preocupação com saúde, cá entre nós, a primeira coisa que deveria fazer é ter um tipo de ação ou de campanha para a gente parar de comer essas porcarias que a gente come. Batata frita, fazer uma campanha contra o McDonald's. Para vocês terem uma ideia, olha só como são engraçadas as coisas, né? Sabiam que o McDonald's de Caxias do Sul, ele fatura em média R$1 milhão por dia? Vendendo aquela porcaria, ó. Então, assim, como é que tu tá querendo pensar em saúde, se preocupar com saúde, se tu consome aquele lixo? Né? A gente fala tanto em saúde, tá preocupado, agora tá chorando, tá preocupado com os hospitais, com tudo que tá acontecendo, mas a gente nunca se preocupou com saúde. A saúde sempre foi deixada de lado, não é verdade? E olha só que interessante, até nós estávamos esses dias falando em aula, né? A medicina, de um modo geral, ela não cuida da saúde. A medicina, de um modo geral, ela trata a doença. Ponto. Né? Fale o que quiser, medicina trata a doença. Tá? A própria acupuntura, se a gente parar para pensar, ela também não trata a saúde. A própria acupuntura também trata o quê? Trata o paciente. Trata os sintomas, trata a causa. Mas sabe quem realmente trata da saúde? Somos nós. Porque saúde é comer bem. E comer bem não é isso que a gente imagina, né? A gente também faz um monte... A gente foi condicionado, a nossa vida nos levou a um condicionamento mental
de achar que isso de que o que a gente come é o bom, é o certo. É o certo baseado em quê? É baseado em cultura, mas não é baseado em estudo, não é baseado em informações, não tem um embasamento sobre isso. Então, isso que a gente acha que está comendo certo, não é talvez tão certo assim. Então, primeiro de tudo, né, saúde é alimentação. Dentro da medicina chinesa a gente fala assim, né, que para te formar o Qi é a energia, tá? Vital, a energia que faz com que nós estejamos aqui nos movimentando, falando, né? Esse é o Qi, a energia. Esse Qi, essa energia, para ela ser, para que ela surja, para que ela tenha força, ela precisa de dois componentes, tá? Segundo a medicina tradicional chinesa, tá? Que é alimentação e estilo de vida, tá? Respiração, na verdade, seria a palavra correta, né? A tradução literal seria alimentação e respiração. E quando a gente fala de respiração, isso dá uma amplitude muito grande pra gente, tá? Porque, primeiro de tudo, respiração está ligado ao estilo de vida que a gente leva. Afinal de contas, pensem comigo, tá? Se você tá ali num relacionamento tóxico, por exemplo, né? Vou dar outro exemplo melhor ainda. O trabalho, né? Você tem um trabalho que você odeia fazer. Aí você, imagine comigo, né? Você acorda de manhã já com aquele pensamento, né? Puxa, tem que ir trabalhar, vou ter que ir lá trabalhar. Isso já te deixa a tua capacidade respiratória diferente. Você já fica, né? Isso é respiração, isso é qualidade de vida. Então, isso vai formar o teu Qi. Daí tu imagina tu ficar 8, 10 horas por dia trabalhando num lugar onde você não gosta, né? Com pessoas que você não gosta e tudo mais. Como é que você vai estar tendo qualidade de respiração, de formação do Qi? Isso entra para o relacionamento também. Então, quando você está em um relacionamento tóxico, por exemplo, você imagina, você passou 8 horas por dia lá num trabalho que você odeia, com pessoas que lhe tratam mal, com um chefe, às vezes, que é idiota e tudo mais. Aí você pensa, poxa, agora terminou meu turno, eu vou para casa. Para casa tem um idiota lá me esperando, que me agride, que bate em mim, que é um idiota. Como é que tu acha que a energia dessa pessoa vai ser? Então não adianta só você comer bem. Então aí tu pega essa turma aí que, eu sou vegetariano, eu sou vegano, né? Grande porcaria, né? Primeiro tem um monte de coisa para falar sobre isso, tá? Eu fui vegetariano por muitos anos, então tenho bastante conhecimento para falar sobre isso, tá? Então não adianta o cara dizer que come bem, mas aí ele tem um relacionamento péssimo ou trabalha em um lugar péssimo. A energia, ou o Qi, ele é formado pela união dessas duas coisas. Não é só por uma ou só por outra. Então não adianta nada você comer bem e de novo, né? Você acha que come bem. Esses dias eu até tinha falado, já teve um outro vídeo que a gente falou, falando sobre... vocês sabiam que a maior quantidade de pessoas que tem pedra nos rins são os veganos? Estatisticamente, tá? Porque eles consomem muito tipo de salada, e tem muitas saladas que tem uma toxina chamada ocitocina, tá? E ela é uma das maiores causadoras de pedra nos rins e de câncer nos seios, tá? Isso já é comprovado cientificamente. Se alguém tiver dúvida, pode me pedir depois, eu mando os links, tá? Desses estudos científicos. Mas enfim. Então, quando a gente volta a falar de energia, daí vocês imaginem agora, pensem comigo assim, né? Esse governo absurdo, ridículo, aí, sem nenhum tipo de capacidade intelectual, mandou fechar tudo de novo. Então aí você está dentro de casa, trancafiado, comendo um monte, porque a gente aumenta o consumo de comida, né? Porque está em casa, você vai ficar ansioso para comer mais. E ainda ali por cima você fica lá preocupado com a tua capacidade de não estar rendendo financeiramente para auxiliar a tua família, pagar as tuas contas, pagar os teus funcionários, né? Quem tem empresa tem que pagar funcionário, tem que pagar aluguel. Bom, cada um sabe das suas pendências, das suas necessidades financeiras. Como é que vocês acham que vai ficar o Qi dessas pessoas? A energia dessas pessoas? Aí vem, bate, e aí, olha que interessante, tá? A gente tem aí, a gente falou disso para formar o nosso Qi. E quando a gente fala em Qi, a gente também está se relacionando ao sistema imunológico, tá? A nossa imunidade. E a nossa imunidade, ela também interfere desses dois pontos. Então, como é que tu acha que um cara que está trancafiado em casa, preocupado, como é que ele vai fazer para arrumar grana para pagar as suas dívidas, para comer, gente, para comer? Como é que vai ficar a energia desse cara? E daí, daqui a pouquinho, ele sai na rua, pega o tal do vírus, e aí como é que está a imunidade dele? Está lá embaixo. Aí eles vão dizer que a culpa é porque você saiu de casa. Vocês conseguem entender que não tem coerência nenhuma nesse tipo de pensamento?
né? A imunidade, gente, ela tá ligada a esses fatores. Eu preciso, primeiro de tudo, respirar, ter uma qualidade de vida melhor, uma alimentação adequada, e aí sim, agora fiar dentro de casa as pessoas, deixar elas cada vez mais doentes mentalmente, é pior ainda. E aí na psicologia oriental, né, como eu disse, eu também tenho uma formação em psicologia oriental, na psicologia oriental tem alguns fatos interessantes, né, que para eles aí até... Na medicina também acredita isso, na medicina chinesa, né? Mas na psicologia oriental, como eles tratam mais da questão psicológica, pessoal, se vocês tiverem perguntas, podem ir me interrompendo e falando aí, tá? Que vamos confraternizar. Mas na psicologia oriental, eles falam muito na ideia de que a gente precisa ter saúde mental. Então, nós falamos da alimentação, nós falamos do estilo de vida, e quando a gente fala de estilo de vida, tem um outro fator muito importante, que é a atividade física. Atividade física é uma outra coisa que eu bato na tecla a minha vida inteira, tá? As pessoas não fazem atividade física. Agora há pouco saiu um outro dado muito importante, tá? Um outro estudo atestando, comprovando que quem pratica atividade física regularmente, tá? Tem uma diminuição de 34% nas internações por conta do Covid. Então pensem comigo, o cara foi lá, o tal do governador que se acha o bambambam, fechou tudo, fechou as academias, as pessoas agora vão para casa, não vão comer, vão comer demais, não vão estar fazendo atividade física, que diminui em 34% as internações, tá? Isso já está comprovado. Então quer dizer que ele vai fazer a gente ficando em casa, aumentar em 34% a chance de a gente ir para o hospital. E aí tem a saúde mental, que eu estava começando a falar, porque não adianta você fazer tudo isso. Pessoal, tem uma questão, é uma regra entre os países, entre os continentes, entre a psicologia como um todo, de não divulgar o suicídio. Até hoje eu nunca entendi, nunca compreendi essa filosofia deles de não divulgar. Eu acho que isso deveria ser sempre muito divulgado para a gente poder debater e poder resolver esse tipo de coisa. Mas como é uma coisa que eles não querem, não fazem muita questão, eles deixam debaixo do pano e a gente vai vivendo, as pessoas vão se matando e tá tudo bem. Vocês viram algum tipo de dado saindo sobre o número de suicídios? Pra vocês terem uma ideia, essa já é uma informação até antiga, mas em outubro, no mês de outubro, porque o continente asiático ele não tem essa frescurinha, eles revelam tudo, tá? No Japão, no mês de outubro, morreram mais pessoas de suicídio do que por Covid no ano todo. Entenderam? Em um mês, no Japão, morreram mais pessoas se suicidaram do que morreram pessoas de Covid durante o ano inteiro. Isso já não é um dado alarmante pra gente? Aí agora em janeiro, no mês de janeiro, quando terminou o mês de janeiro, dia 31 de janeiro, saiu um novo dado do Japão, relatando 70% de aumento no suicídio nas mulheres. Cara, 70% de aumento. Eu conheço pessoas aqui do meu convívio ali, de alunos e tudo mais, que já me relataram, um vizinho, nós estávamos lá conversando, ele saiu, disse que ia no mercado, não voltava, foram atrás dele, ele estava enforcado no terreno do lado de casa. Esse tipo de coisa não sai, gente. E se sair, ainda não duvido que eles não botam isso na conta do Covid. Vai lá, vê lá, tá lá, morte por Covid. E até, na verdade, né? Porque é por conta dessa bosta, desculpem falar, que mais essa pessoa tirou a vida. Então, olha que interessante, né? A gente não é, de maneira alguma, incentivado a comer bem, né? Muito pelo contrário, né? Eles incentivam fortemente você a tomar leite, incentivam fortemente a comer McDonald's, a comer porcaria, a tomar lixos. Isso aí é fortemente, tá toda hora na mídia, né? Isso é assim, ó, gente, vamos comer porcaria, vamos arrebentar com o nosso coração. Sabe qual é a maior causa de mortes no mundo? Em primeiro lugar, a primeira maior causa de mortes no mundo? Problemas cardíacos. E vocês acham que problemas cardíacos vêm da onde? Má alimentação, obesidade e diminuição da atividade física. Olhem só, não é aquilo que a gente falou? E aí tu pensa, me botam os caras dentro de casa para comer errado, não fazem um incentivo total para isso. Eles não pensam na tua saúde. Aí tem atividade física. Vocês já viram alguma vez eles fazerem alguma campanha? Pessoal, vamos fazer atividade física, vamos lá. Eles prenderam uma mulher lá na Bahia porque estava correndo na praia, sozinha.
Eles fazem absurdos agora, não sei onde foi que eu vi, foi Porto Alegre, não me lembro que cidade que foi. O cara perdeu o ônibus, um cara que trabalha na rua, esses comerciantes de rua, o cara perdeu o último horário do ônibus, a polícia prendeu o cara, gente. Se eu fosse policial, cara, eu no mínimo ia ter botado o cara dentro da minha viatura e dava uma carona pra ele até em casa. Mas não, prender o cara como se fosse bandido, gente. Aí eles vão nesses grupinhos dessas gurizadas idiotas aí. Ô Anderson, boa noite. Semana passada ocorreu exatamente isso com o pai de um amigo meu. Pá, cara, sinto muito, viu? É um absurdo isso, é uma palhaçada. Então, o que acontece, né, cara? Até vou falar desse fato que aconteceu com o pai de um aluno meu, tá? O pai de um paciente meu. Ele falou que levou o pai dele, até já falei em vídeo isso. O pai dele começou a ficar ruim. Ele levou o pai dele 3 vezes no plantão, no posto de saúde, aí, na UPA, essas porcaria aí, não sei como é que chama. As 3 vezes ele foi mandado para casa sem nenhuma medicação. Tá? E aí ele piorou, e agora ele está internado no hospital. Aí vocês pensem comigo, por que está lotado o hospital? Pensem comigo, por que está lotado o hospital? É por causa das aglomerações? Ah, talvez seja. E aí quando os caras vão... Aqui no meu bairro, para vocês terem uma ideia, eu tinha uns vizinhos aí, uns idiotas aí, que eles estavam aí com sonzeiro, eles estavam uns 30, cara. Tava impossível aqui em casa. Eu liguei para ter o número, né, para você denunciar essas coisas. Eu liguei para os caras lá, eles não vieram. Simplesmente não vieram. Então eles vão aí onde tem essas aglomerações, essas festas clandestinas, onde tem esse bando de idiota que cai entre nós. É um bando de idiota, né, cara? Porque tá um troço desse, podia pelo menos abrir o olho e não ir lá, né? E eles vão lá e só dispersam. E aí fecha o teu trabalho. Fecha o comércio, fecha as pessoas em casa, impedem as pessoas de ganhar dinheiro, de viver a sua vida. Aquela turma lá, se eu fosse policial, eu ia chegar com os 2 pés lá, desculpa. Poxa, cara, aqueles caras não deveriam ser multados, levar uma coça? Pelo amor de Deus. Aí o cara, o comerciante, tem que... Grande Fernando, grande professor, tudo bem? Grande abraço. Então esses caras não deveriam levar uma coça, no mínimo, gente? Pelo amor de Deus, né? Então a gente está fazendo exatamente tudo ao contrário. A gente está indo lá, dispersando os caras. Aí hoje eu soube que teve gente em Caxias que foi multada porque estava com a porta do comércio aberta. Levou uma multa de R$ 1.800 porque ele estava trabalhando. Pense nisso, gente. E aí, de novo, né? Todos os nossos direitos foram podados, foram sacrificados. E aí o cara, aquele lá da... Eu achei muito engraçado, né? O cara lá quando fala em saúde, eles não dão a mínima, né? Deixa eu só ler aqui que alguém mandou, o Rony mandou aqui, né? Pois é, falando sobre atividade física, fiz por 3 anos academia regular e com talvez uma alimentação balanceada com a nutricionista. E no final do ano passado, o meu colesterol, que já era de 90 do começo das atividades, estava em 240 no total no final do ano. Não entendi, tenho que medicar agora? Cara, boa pergunta, olha, foi muito boa pergunta. Olha só, essa questão de colesterol, ela é muito variável, tá? Então, tu pode ver pessoas magérrimas com colesterol elevado e tu pode ver pessoas que estão extremamente acima do peso e que não tem colesterol nenhum. Isso é uma questão muito interessante. Primeiro de tudo, o colesterol é gordura no sangue, tá? Então, tu pode ser magro não significa que você é saudável, tá? Eu conheço pessoas que são mais obesas, que são muito mais saudáveis do que muitos magrinhos aí. Pra vocês terem uma ideia, minha esposa, ela é bem magrinha, né? E ela tem colesterol altíssimo, né? E ela, poxa, tu vai ver o que ela come, assim, é quase nada. Eu acho que na minha observação, ela é uma pessoa que cuida bastante. E ela pratica atividade física. Então, poxa, o que está acontecendo aí? Nesse ponto, a gente vai falar um pouquinho de medicina chinesa mesmo, de medicina tradicional chinesa. Porque, assim, o que faz os órgãos funcionarem, isso é uma coisa muito interessante, né? Talvez um exemplo legal, uma analogia bacana é vocês pensarem assim, ó, os órgãos, vamos pensar com o órgão, coração, fígado, rim, qualquer que seja, né? É como se fosse a representação de uma lâmpada, ok? E a gente tem o cabo, o fio, né? O fio elétrico que vai ligar a lâmpada, que vai ser o correspondente aos nossos vasos sanguíneos, ok? Ou o nosso canal energético também, porque eles vão caminhar junto. E a energia, quando aperta a tecla, né, que vai passar a energia, que vai fazer acender aquela lâmpada, ou seja, fazer o órgão funcionar, essa energia é o Qi. Então, o que pode estar acontecendo aí é justamente isso. Vamos falar primeiro, descartar 2 opções, tá? Você não está fazendo um consumo altíssimo de gordura e você está se movimentando adequadamente. Se isso está acontecendo, opa, temos que olhar esse sistema energético.
Então o que está acontecendo? Pode ser que esse fio, esse canal energético do qual o Qi vai passar, a energia vai passar, pode estar em curto, pode estar, que nem a gente pensa, né? Às vezes tu vai ver um fio que está em curto, a lâmpada fica piscando. Não é problema, tu troca a lâmpada, mas não é a lâmpada, é o fio. Aí você vai lá, troca o fio ou faz um remendo e tal, volta a ativar a energia adequadamente. Pode ser isso, que é o canal energético que nós estamos falando, ou pode ser o Qi também, né? Porque o que acontece? Essa energia é que nem a gente estava falando assim, vocês estão em casa, a luz está ligada, está tudo funcionando, o fio está perfeito, mas daí começa a dar aquelas quedas de luz na rua, né? Aquelas quedas de energia, a lâmpada fica piscando. Isso é o Qi. Então pode ser também que você esteja com o Qi ou com o seu sistema energético, com a energia do seu corpo, né, circulante, também em depressão energética, que a gente chama. Então tem que analisar tudo isso, tá? Não dá pra gente, até sempre falo isso com meus alunos, alunos de acupuntura, tá? Que não tem como a gente simplesmente dar uma resposta sobre algum sintoma, porque nenhum sintoma ele é de uma única e exclusiva origem, tá? Pensem comigo. Bom, eu tenho dezenas e centenas de exemplos para dar para vocês, né? Mas vocês pegarem assim, o pessoal diz, dor na lombar. Dor na lombar é porque você fica sentado o dia inteiro. Não necessariamente. Se fosse por ficar sentado o dia inteiro, então você vai dizer que todo mundo que fica sentado, que trabalha que trabalha com computador, né, tem dor na lombar, e não é verdade. É a mesma coisa que a gente falar que as dores ou as coisas que a gente vai tendo ao longo da vida, os problemas, são da idade. Isso é uma outra grande bobagem da medicina, né? Nada é da idade. Né? Se fosse da idade, eu lembro muito de um print que tinha no Face, né? De um rapaz que foi no médico e aí ele disse, doutor, meu joelho esquerdo dói. Ele disse, isso aí é da tua idade. Ele disse, não, as duas pernas têm a mesma idade e só essa dói. Então não tem nada a ver com esse papo, né, de da idade. Tem pessoas que têm 80 anos e não tem nada. Tem pessoas que têm 20 e mal conseguem caminhar. Então não tem nada a ver com a idade, tem a ver com o sistema energético. E aí quando a gente fala de sistema energético, tem uma outra questão interessante, né? Até pra gente entender de onde que vem essa tal energia, como é que surgem essas coisas. Olha aí só, quando meu pai e minha mãe se uniram para fazer então o bebê, né, ter a criança, uma partícula da energia do bebê, da mãe, e uma partícula da energia do pai, ou seja, as suas propensões, as suas virtudes, os seus condicionamentos, as suas tendências a doenças, por exemplo, se minha mãe tinha tendência a ter câncer, talvez ela não tenha tido, tá? Mas ela tinha tendência de ter tido câncer, ou até teve, ela vai me mandar esses genes junto. Isso tudo vai se unir e isso vai se instalar no meu rim direito, tá? O rim direito é como se fosse uma bateria. Ali ele armazena o Qi ancestral. Ancestral, né, o que vem recebido do meu pai e da minha mãe. Pois bem, ali dentro pode já estar também incluso ali dentro uma propensão, no caso ali do colesterol alto, né? Pode ser que tenha já vindo comigo, né, essa fragilidade do meu organismo a metabolizar essa gordura que está ficando dentro do meu organismo. Então tem até isso, é uma outra questão que pode estar acontecendo. Eu posso também ter herdado dos meus pais uma fragilidade óssea, tá? Olha que interessante até, falando sobre isso, né? Sobre a fragilidade óssea. A maioria das pessoas não sabe disso, porque também, de novo, não é revelado, não é divulgado, né? Mas quando a gente fala dessa questão óssea, o leite é o pior de todos, tá? O leite tem tanto cálcio, mas tanto cálcio, que o meu organismo não consegue metabolizar aquele cálcio, e ele precisa se ligar numa questão chamada férrea, e ele vai pegar, por exemplo, ele pode se conectar no ferro do sangue, ele pode se conectar no cálcio dos ossos, e aí ele tira o cálcio. Então, é uma grande ilusão pensar que o leite é bom para os ossos, tá? Na verdade, ele vai fugir bastante disso. Então, o que acontece? Pode ser que eu tenha herdado do meu pai e da minha mãe essa condição de fragilidade nos ossos. Agora, um outro ponto importante, tá? Quando a gente fala dessa fragilidade dos ossos, eu tenho uma paciente que é um caso muito legal, né? Uma senhora muito bacana, que ela é uma das pessoas que eu tenho bastante orgulho de ter como paciente, porque são poucos os pacientes que seguem a rotina. Porque aí que está um grande detalhe, gente. Eu preciso só pedir um segundinho para vocês, que tem gente buzinando aqui na frente de casa. É um verdureiro. Enquanto isso, vocês façam perguntas aí. Eu só vou dizer para ele que eu não vou pegar nada. Só de novo.
eu preciso pegar coisa, mas amanhã tu não passa aí, né? Só segunda. Eu tô numa live ali, tô numa aula, e a minha esposa não tá aí. Mas segunda-feira, um abraço. Voltei, pessoal, desculpem. Então eu tava falando pra vocês sobre mesmo, me ajudem, me refresquem a memória. Me deu um branco do que eu tava falando. Bom, enquanto isso, se vocês puderem digitar o que eu tava falando, aí me ajudem a relembrar a minha mente aí. Alguém pode me ajudar aí? Eu vou entrando em outro assunto. Tava falando de energia, de mãe, tá, energia aqui. Bom, vamos tentar voltar ao assunto. Então, quando eu estava falando ali nessa questão toda da gente estar com essa energia que vem do pai e da mãe, né, que pode estar vindo, recebendo do meu pai e da minha mãe, e essa energia está vindo fraca, né, até as condições emocionais podem estar sendo agravadas nesse sentido, né. Então, por exemplo, assim, eu tava, de novo, agora eu lembrei que eu estava falando, né, estava falando da moça da fragilidade óssea, né. Pois bem, saibam que ela estava... E aí eu estava falando sobre isso e eu falei, né, que uma das coisas que fazem com que os tratamentos com a acupuntura, os tratamentos, né, que a gente vai fazendo, deem certo, é porque depende que o paciente também faça a parte dele. Esse talvez seja um dos detalhes mais interessantes e uma das partes mais difíceis, né? Porque as pessoas, elas querem... eu admito, é muito mais prático, né? Você está sentindo algum problema, você lá pega um comprimido, bota na boca e... Uau, resolveu. Não resolve, né? Ele camufla, mas não resolve. Mas é mais prático, eu entendo, eu compreendo. Porque a cura, gente, de algum procedimento, a cura de qualquer tipo de problema... Eu vi que alguém estava me mandando aqui, deixa eu ver. Sônia, boa noite. Gisele, boa noite. O falso cálcio a paciente no leite. Legal, gente. E aí o que acontece, né? Esse tipo de tratamento, ele só vai ter eficácia se vocês fizerem a parte de vocês, se o paciente fizer a parte dele. Porque senão tem muitos pacientes que vêm lá na clínica e eles dizem eu tô ruim, né, me ajuda, me disseram que tu faz milagre. Eu falei, eu não faço milagre nenhum, milagre é você que faz. Eu só lhe instruo no caminho. E essa moça, essa senhora, né, ela seguiu cada passo que eu orientei, né. Não são grandes coisas, não são grandes, miraculosas coisas, são, por exemplo, né, parar de tomar esses lixos todos, né, e aí o que acontece? A gente conseguiu fazer com que a taxa de cálcio dela voltasse a subir. Ela tem uma degeneração, ela tem uma osteoporose em estágio bem avançado, e aí ela ficou fazendo tratamento comigo durante um período, né, e aí ela fez os exames e foi levar para o médico que estava cuidando do caso dela. Ele olhou os exames, olhou para ela. O que você está fazendo? Não era para ter melhorado os números. Porque isso aqui não tem retorno assim. Você está fazendo alguma coisa? Ela disse, eu vou confessar para você, doutor, eu estou fazendo acupuntura. Ele disse, não para. Olhem que legal, gente. Esse não dá uma satisfação na gente ouvir isso, né, de um médico, porque a gente sabe que a gente tem duas classes, né? Tem os médicos que respeitam e aprovam a acupuntura e tem os médicos que querem para eles e, né, negligenciam, falam todas aquelas bobagens que eles falam, né? Então, o meu respeito é sempre a esses que nos respeitam. E aí, então, olhem só, ela teve uma redução bem importante, gente, na taxa da calcificação do óssea dela. Ela tem uma osteoporose em estágio muitíssimo avançado e a gente conseguiu começar a regredir somente com a acupuntura e com as coisas que ela começou a fazer em casa, que são poucas, gente. São tomar alguns chás, são anti-inflamatórios, algumas bebidas, algumas comidas que são ricas em cálcio e que vão ser completamente digeridas pelo organismo, absorvidas pelo organismo, né? Não ficar tomando ou comendo alimentos que tiram o cálcio, como eu falei para vocês, o leite é um que tira o cálcio dos ossos, né? Então, olhem só que interessante como isso faz a diferença. Então, a cura de qualquer tipo de problema, ela está baseada, ela está linkada diretamente no quanto você se dedica, né? A gente tem aqui também a Cristiane, né? A Cristiane, eu vou até falar de ti, né, Cristiane? A Cristiane também, ela é uma pessoa que faz parte do nosso tratamento, ela é minha paciente, e ela também teve melhoras muito interessantes nas condições dela, depois que ela começou a fazer as coisas também na parte dela. Porque, de novo, né, vocês imaginem assim, olha que interessante isso, né? Uma coisa que eu gosto sempre de falar, né? Veneno, ou vamos pensar assim, tem uma outra palavra que eu gosto de usar, né? Mas daqui a pouco ela volta.
Mas assim, quando vocês têm um problema, gente, a primeira coisa para tratar, para resolver ele, não é focar em cima dele. É você, agora eu lembrei da palavra, primeiro atacar o agente agressor, né? O agente agressor é que nem você dizer assim, ó, ai, Pablo, é engraçado, o cara diz assim, sempre que eu levanto o braço assim, ó, me dói. Então para de levantar o braço, caramba. É tão simples, né? Só que as pessoas, elas, não sei, o que acontece? Elas tomam remédio e ficam levantando o braço. Então, são coisas básicas e simples que a gente tem que fazer, né? Então, é muito interessante isso. E aí, quando você começa a projetar essa questão, né? O Fernando falou ali, né? Excelente, medicina não invasiva, a medicina do futuro. Concordo, Fernando. E não só a medicina, o Tai Chi, desculpa, a acupuntura, mas o Tai Chi, né? O Fernando Fasoli é professor de Tai Chi também, assim como eu. E nós sabemos que o Tai Chi é uma ferramenta de saúde, né? Não é uma ferramenta de tratamento. A gente trabalha, eu inclusive tive a oportunidade de ir para a China para aprofundar meus conhecimentos, tanto na acupuntura quanto no Tai Chi. E a gente sempre falou muito dessa ideia de a gente trabalhar os meridianos. Meridianos são os canais energéticos, pessoal. Meridianos são a ideia do fio, né? Então não adianta você ter energia forte lá fora, vindo, 220 forte, só que o fio está fraco. O fio são os nossos canais energéticos. E os canais energéticos, vocês sabem o que são? São os vasos sanguíneos. Porque o essa energia, ela percorre o meu organismo, o meu corpo, por dentro dos vasos sanguíneos. Então, quando a gente sangra, a gente sai sangue e energia. Olha que interessante isso, tá? Por isso que quando a gente diz isso, né? Quando você aplica uma agulha de acupuntura, quando você tira ela, vai ficar escapando um pouquinho de energia. Porque você fez um furo, né? No vaso sanguíneo. Então vai ficar um pouquinho de energia vazando. Obviamente que isso não é maléfico, é muito mais... a gente vai ter muito mais ganhos do que malefícios, né? Por furar o corpo da pessoa com a acupuntura. Mas enfim. E aí olha só que interessante, né? É legal, o Fernando de novo citando, né? Perfeito, o Tai Chi é a prevenção para evitar a perda do Chi, né? Excelente. Então, a gente fala assim, né? Quando fala um pouquinho de atividade física, até, pessoal, eu acho que todos nós deveríamos fazer atividade física, tá? É muito interessante porque às vezes tu vê as pessoas, elas vêm... E olha só que interessante, né? Isso é uma questão de valores, tá? Porque as pessoas têm uma questão muito perdida sobre essa questão da atividade física. Elas procuram fazer atividade física quando estão ruins, né? Ah, eu tô mal, mas eu não... Aí eu falo, tem que começar a fazer atividade física. Ah, mas agora será que eu posso ir porque eu tô ruim? Cara, tu deve... Não interessa estar ruim, vai! Precisa movimentar esse corpo. Quanto mais tempo parado, menos o Chi vai circular. Porque o Chi trabalha junto com o vaso sanguíneo. E olhem que interessante esse dado. Tem uma técnica na acupuntura chamada de sangria. É um procedimento do qual a gente vai em determinados pontos do corpo humano, né? E a gente vai fazer micro furinhos, tá? E depois a gente vai colocar uma ventosa sobre e aí vai extrair sangue. Sangue mesmo, tá? Não é grande coisa, não é nada... Não é tão invasivo assim como alguns falam, tá? É bem tranquilo. E assim, pasmem, eu tenho fotos, porque eu mostro para o paciente, né? Tenho fotos de locais diferentes do mesmo corpo, o sangue sai com cores diferentes. Isso está atestando o quê? Que onde você tem obstrução energética ou obstrução de Chi, você vai ter obstrução sanguínea também. Então, ficar sentado o dia inteiro, gente, é péssimo para o corpo. Porque a gente está com o quadril, com aquela curvatura do quadril, né? Está em ângulo de 90 graus. Os joelhos também estão com ângulo de 90 graus. Vocês imaginem isso. O que está acontecendo? Vocês estão pegando uma mangueira de água e torcendo. Vai passar água adequadamente? Não, né? É a mesma coisa com o Chi. Por isso que as atividades físicas, eu cito todas, tá? Apesar de ser professor de Tai Chi também, eu também sou professor de educação física, eu tenho um apreço gigantesco pela musculação. Eu não gosto de fazer musculação, tá? Mas eu acho que a gente precisa fazer musculação. Eu faço Tai Chi porque eu gosto, né? Eu pratico escalada porque eu gosto. Mas a musculação eu faço porque preciso, né? Até tem um amigo meu, o Kleber aí da Academia Ideal, ele também, né? Eu tento convidar ele para a gente fazer uma live uma hora dessa ele cria coragem e vem fazer. Mas, gente, olha, tem um dado interessante que eu falo bastante para as pessoas e eu quero que vocês transmitam isso, tá? Olha que interessante. Depois dos 50 anos,
a gente começa a perder 2% de músculo por ano. Cara, se você está chegando perto dos 60 ou se você já chegou aos 60, pense que você perdeu 20% de músculo. Aí algumas pessoas até mantêm o mesmo peso. Sabe o que aconteceu? Ela trocou músculo por gordura. E aí pensem comigo, se você não tem... Pegar um esqueleto, né? O esqueleto tem duas funções, né? Proteger os nossos órgãos e manter a estrutura do corpo, né? Manter ele de pé, estruturado. Mas o que mantém os ossos de pé são os músculos. Né? Então, se você não tiver músculo no seu corpo, de que adianta? Quem que tu acha que vai sobrecarregar os teus joelhos, a tua coluna? E aí todas as outras atividades físicas, não estou dizendo que elas não são boas, que elas não são suficientes, mas elas são diferentes. Tá? Eu posso falar de carteirinha, gente. O Tai Chi eu pratico ele há 26 anos, mas ele não é completo. Enquanto energia, enquanto Chi, ele é fantástico. Mas tem alguns grupos musculares que eu preciso trabalhar de maneira diferente. E olhem que interessante para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, tá? Nenhum atleta de alto rendimento deixa de fazer musculação. Podem ver, jogador de futebol faz musculação, reforço muscular. Natação, nadadores, né, fazem musculação, reforço muscular. Pessoal da bike, né, os ciclistas, fazem musculação. Então, por quê? Porque precisa fazer esse complemento de todos os grupos musculares. A força que eu faço com as pernas no Tai Chi não é a mesma força que eu faço com os braços. Isso é um fato, né? Então, quando você consegue trabalhar essa totalidade... E aí tem um outro quesito muito interessante, que as pessoas também às vezes não têm muito conhecimento disso, né? Quando a gente vai começando a ter mais problemas sanguíneos, mais problemas cardíacos, né? O nosso corpo é composto pelas veias, as principais veias mais grossas, né? Tem as arteríolas, tem uma série de veinhas que vão ficando cada vez mais finas, principalmente nas mãos e nos pés, né? Essas veinhas, quanto menos a gente usa, tu imagina a pessoa que usa só o computador hoje em dia, quase não usa isso, né? Ela não tem mais esse tipo de movimento e tal. Ela vai ficando dura aqui, né? Então, quanto menos a gente usar essas articulações, menos eu preciso mandar sangue para lá, menos eu preciso mandar Chi para lá. Essas veinhas vão morrendo, tá? E aí, aquelas outras veias que sobraram, tem que fazer todo o trabalho sanguíneo. E aí vai ficando pesado. Quando você começa a fazer atividade física, principalmente os exercícios de força, saliento, musculação novamente, você cria novas veias que vão diminuir a pressão das outras. Olha que interessante. Cria novas veias, tá? Então, isso é comprovado também. Então, as pessoas que são cardíacas, por exemplo, elas devem fazer musculação. Obviamente, com acompanhamento adequado, né? Nada eu estou falando aqui é para fazer indiscriminadamente. Assim como não se deve tomar remédio indiscriminadamente, não se deve fazer atividade física indiscriminadamente, né? Sempre oriento a vocês procurarem um profissional, né? Um professor para orientar vocês adequadamente. Porque cada um tem uma limitação diferente, né? E aí, lembrem que eu estava falando antes de que cada pessoa tem que ser tratada e que cada pessoa tem um sintoma e por isso, ou por conta disso, eu não posso simplesmente dizer assim, eu estou com dor no pescoço, ou melhor, dor no ombro. Dor no ombro é dor no ombro, né? Como a gente normalmente fala. Eu não posso falar isso. Porque aquela dor no ombro, ela pode ter diversas origens. Vou dar até um exemplo para vocês que é a da famosa enxaqueca. Enxaqueca é um mal que aflige muita gente, tá? Principalmente mulheres até, né? É muito mais comum em mulheres esse desconforto, né? do que nos homens. Vocês sabiam que 70% ou da maioria das vezes é por problemas na cervical? Vocês sabiam que um outro percentual bem importante é por bruxismo? E o que é o bruxismo? Estresse. O que é o bruxismo dentro da visibilidade da medicina chinesa, gente? Você passou por um problema, por uma situação tão ruim, né? Ou passa por situação tão ruim. Lembram lá aquela questão, o relacionamento tóxico, o trabalho horrível, que você de noite, quando você vai entrar em sono, o seu corpo ele fica macerando, ele fica moendo, remoendo, e você fica mordendo. Você arrebenta com seus dentes, arrebenta com o seu maxilar, arrebenta com a estrutura óssea, muscular, e aí você tem a enxaqueca. Tenho pacientes que vêm ali, Pablo, eu tô com dor aqui, ó, e eu sei que é do meu trabalho. Vocês lembram que eu falei também do agente agressor? Vocês acham que essa pessoa vai se curar vindo fazer acupuntura uma vez por semana?
Ela trabalha 6 dias da semana naquele lugar horrível, ou seja, ela fica 8 horas por dia, por 5 dias na semana, fazendo uso daquele veneno, e aí ele vem no Pablo uma vez por semana, por 30, 40 minutos, e aí a gente vai tentar resolver? Não vai. A gente vai só aliviar o sintoma. A gente está fazendo um papel, basicamente, de tomar um remédio. Tá? Preciso ser bem sincero com vocês. Obviamente que sem os efeitos colaterais do remédio. O que é o ideal para essa pessoa fazer? Ela tem que mudar o padrão. Né? E isso serve para todos nós, em todos os tipos de doenças e problemas que vocês têm, gente. Tudo que vocês tiverem de desconforto, de problema, pensem assim, ó, para mim melhorar, eu primeiro tenho que mudar, virar a chave. A gente fala assim muito dessa questão de, como é que se diz, né? A pessoa fica deitada esperando um milagre. Hoje eu ouvi agora há pouco dizer, sim, eu estava ouvindo na Espaço FM, estava ouvindo o prefeito de Farroupilha. Cara, o cara é fantástico, eu gostei do cara. Ele falou, não espere, não fiquem esperando milagres do governo ou da medicina. Ele disse, comprem aquele remédio lá que eles proíbem, né? A ivermectina, vou falar, porque eu não tenho nada contra esses caras aí. Tomem ivermectina, ele disse, onde estão tomando cura. Então vocês estão vendo esse tipo de pensamento de mudar, de virar a chave. Vocês não vão melhorar nenhum problema que vocês têm se vocês não virarem a chave. Se você tem dor lá, de ficar, me dói porque eu fico sentado, cara, levanta. Vai te movimentar, vai fazer atividade física. Vamos falar da comida de novo. Gente, tem uma questão interessante da comida. Não é que a gente come totalmente errado, tá? Claro que quando a gente falar de alguns tipos de alimentos, a gente está falando bastante coisa errada. Porque lá na China eu vivenciei lá, como eu disse, eu morei lá por um período, e eu vi como é que era a cultura dos caras lá. E assim, ó, a gente não tem gordura lá na China, não tem gordo na China, tá? Por que eles não têm gordo? O que eles comem de diferente? Gente, o café da manhã deles é frango frito. Mas quando eu digo frango frito, é o troço escorrendo. Né? Um negócio assim, que eu não conseguia comer aquele café da manhã deles. Era um negócio que era, meu Deus, eu tinha vontade de vomitar só de olhar aquilo. Né? Agora, o que acontece? Eles tomavam chá. Por que o chá? O chá quente? Porque o chá quente, ele quebra as moléculas de gordura. Querem ver um exemplo? Pega uma faca, passa na manteiga, na margarina, e bota embaixo da água fria. Vê se ela sai a margarina. Não sai, né? Porque a água fria não vai tirar. Agora pega a água quente e derrama em cima. Se desfaz. Então, no restaurante chinês, quando você chega num restaurante na China, a primeira coisa que eles te servem é chá. Tá? Aí eles trazem a comida, te dão mais chá. Terminou de jantar, ou, né, almoçar, mais chá. E aí, então, esse tipo de quebra de molécula de gordura faz uma diferença enorme. Tá? A segunda questão importante, né, como eu estava falando que ele não tem obesidade. Nos parques, né, Fernando, não sei se tu teve já a oportunidade de estudar na China, de passar por lá, mas enfim, né, tu deve ter vivenciado, se foi, que na China não tem os parques, as pessoas não tem banco nos parques, né, os parques são locais para se exercitar, né, tanto é que os meus treinos eram feitos no parque. Eu morei em Pequim, tá, uma cidade que chega a 30 milhões de habitantes. Lá não tinha academia de Tai Chi. Eu não encontrei, eu procurei até no início, né? Não achei academia de Tai Chi. Tai Chi era praticado nas praças, tá? E outra, né? Segunda a segunda. Não tem essa de, hoje é domingo, hoje é feriado. Não tem isso. Lá é atividade para ser feita todos os dias. É interessante porque aqui no Brasil a gente tem essa cultura, né? De segunda a sexta a gente cuida da alimentação, a gente faz atividade física. Sábado, domingo a gente chuta tudo, né? E o corpo tem que estar segunda-feira prontinho. Lá é diferente, lá eles cuidam do corpo diariamente, porque ele precisa de um cuidado diariamente. E aí o que acontece? Então a gente treinava nos parques com temperaturas baixíssimas. Eu tive uma época que eu peguei, a temperatura menor que eu peguei foi menos 17 graus, gente. Eu me lembro que não foi esse dia, o dia que eu peguei menos 8, eu morava num hostel, né? Eu saía, era menos 8, e eu comecei a andar, falei, cara, é coisa estranha, né? Comecei a sentir meus joelhos, né? Nunca tinha ouvido falar isso. Os joelhos congelam de verdade, né? Eu comecei a não conseguir mais andar. Aí cheguei lá no parque onde eu estudava, onde eu treinava. Os treinos lá eram todos os dias das 7 da manhã até o meio-dia, direto, tá? E aí, de segunda a segunda. E aí chegava lá, aquecia bastante e tal, fazia, né? Fez todo o treino. Quando terminou, eu falei pra minha professora, ela disse, olha, eu não aguento mais os joelhos, né? Deixa eu ver a roupa que tá usando. Ela botou a mão assim, eu tava só usando uma calça de abrigo normal, né? Disse, não. Ela me levou para comprar uma calça adequada para isso.
E ali a gente começou a estudar também essas questões. Claro, a gente já sabia isso de acupuntura antes ainda, né? Que quando a gente fala de alimentação e desses erros de alimentação, na verdade ele está mais ligado também ao tipo, à temperatura, né? Então quando a gente fala assim, olha só que interessante isso, tá, gente? Por exemplo, agora daqui a pouquinho a gente vai começar a entrar no inverno, né? Março já começa a ficar meio estranho o tempo, Caxias. Abril é frio, né? Só rever o que o Fernando comentou aqui. Perfeito, nunca estive na China, mas quando morei na década de 70 em Lima, Peru, por 9 anos, vivia mais no bairro chinês que na minha casa. Chá eles tomavam de manhã, à tarde e à noite. Sensacional, né, Fernando? É uma cultura... A cultura do chá é uma cultura que eu acho fantástica. Assim, eu acho que... Imagina, a gente tem muito para aprender com essas culturas aí, né? Não é à toa que os caras têm a medicina chinesa há mais de 2.500 anos dando certo. Hoje, pra vocês terem uma ideia, eu até postei hoje também, em Wuhan, a cidade onde se originou o Covid, desde maio do ano passado não tem nenhum mais contágio. A única coisa que eles estão fazendo diferente lá, eles continuam usando máscara. Mas máscara eles usavam desde sempre. Na China eles usam máscara desde sempre por causa da poluição. E lá não tem contágio nenhum. E aqui a gente está aí, ó, passando por segunda, terceira onda, morrendo, fechando tudo. Tem coisas para se pensar sobre isso tudo. Mas, seguindo em frente. Então, como eu estava falando, né, a questão da temperatura. Então, quando está adentrando o inverno, e agora vai começar a adentrar o inverno, tem uma questão muito importante, tá? A gente continua com a nossa cultura de comer salada, tá? A salada, ela resfria ou refrigera ou diminui a temperatura do nosso organismo. Na China, eles não comem salada no inverno, tá? Olhem que pasmem, né? A gente sempre aprendeu que deve consumir salada, né, o ano todo. Não, gente, tá uma loucura isso. Isso é um erro, energeticamente falando, bizarro, né? Não estou falando das propriedades da salada, que aí tem outras questões para falar. Mas do princípio energético é péssimo. Mas eles não comem salada? Claro que eles comem, gente. Só que eles refogam. E quando você refoga a salada, você tira aquele excesso de água e o frio dela. Eles não necessariamente vão comer a salada quente, né? É que nem a gente faz um refogado em casa, porque o que acontece? As saladas, esses legumes que a gente consome, basicamente eles são compostos de água, tá? Ó, Lorena, boa noite, tudo bem? Então, eles são basicamente compostos de água. Então, quando você, no inverno, consome aquele tipo de alimento, salada, esses alimentos frios, eles vão resfriar, diminuir a temperatura corporal. O que acontece no teu corpo? Ele tem que trabalhar o dobro para aquecer aquela molécula que foi introduzida nele, para daí teu corpo, né, ficar na temperatura que é 36,5. Só que isso é péssimo, gente. Isso entra dentro daquele princípio da criogenia, desses tratamentos com gelo, que tem muitos por aí, né, que a medicina condena bastante isso, tá? A medicina tradicional chinesa condena essas terapias com gelo. Eu vou dar até Bom, não vou falar sobre isso agora, depois eu posso voltar a falar sobre essas questões do gelo. Mas enfim, né? Então quando você quebra... Então no inverno eles não consomem salada, né? A não que não seja... E aí vai a minha dica. Vocês que gostam de comer saladas, cenoura, beterraba, tudo que der para vocês refogarem, refoguem. Vocês estão tirando o excesso de água e vocês estão ficando só com a proteína, só com a parte boa do alimento, tá? Essa é uma parte legal. Oi, Janete, boa noite. Tudo bem, Janete? Faz um tempão que a gente não se vê. Então, o que acontece? Essa salada tem essa importância. Agora, no verão, não. No verão, sim. Aí, no verão, você vai lá na China, no verão eles vão consumir bastante salada. Porque daí, sim, a salada vai ter esse princípio de refrigerar, de refrescar. Porque no verão a gente está com 36,5 e o corpo está lutando para manter aquela temperatura, né? Porque está muito quente. Daí, por isso que a gente transpira também. Então, o que acontece? E quanto à água? A água é outro fator imprescindível na China, né? Acreditem, na China tem um negócio muito legal, né? Você vai no mercado, aqui não existe, né? Tem café e tem chá em lata e dentro de geladeiras que são quentes, né? Que são estufas. Ela é o formato de uma geladeira de supermercado, aquelas de inox grandona com porta de vidro, tudo. É aquilo ali. Só que aí, quando tu abre aquilo lá, tem um calorão vindo de lá. Aí tu diz assim, cara, eu vou pegar uma lata, tem lata de café lá, lata de chá, e a lata é quente. Porque esse tipo de bebida tem que ser consumidas no inverno quente. Olha que interessante. Então, o que acontece? Na China, né, a gente fala sempre, no inverno nós não deveríamos tomar água da torneira. Porque essa água da torneira é fria.
E de novo, né, água fria e salada é a mesma coisa, vai ser um veneno, é a mesma coisa que vocês pegarem um carro que está com o motor quente e jogarem água gelada nele, não vai fazer bem, né? Então, no inverno nós deveríamos tomar água morna, olha que interessante, né? Assim eu vou conseguir manter as funções do meu organismo e energéticas sempre estáveis, porque todo e qualquer tipo de flutuação energética que eu conduzir ao meu organismo, ele vai sentir. Não adianta se é alimentação, se é atividade física, toda e qualquer atividade que a gente fizer no nosso corpo, seja lá emocional, vai ter uma repercussão. E aí no verão não, no verão eles não tomam água gelada também, porque daí já é um oposto gigantesco, né? Cá entre nós, quantos de nós, a gente faz isso às vezes, né? Vai num restaurante, pede uma Coca-Cola, a Coca-Cola já está gelada, e ainda pede, bota gelo. Olhem só a duplicidade do grave evento que a gente está colocando no nosso organismo, né? Entra dentro desse preceito que eu tinha falado sobre a criogenia, dessa questão do frio. Quantos atletas de alto rendimento vocês conhecem que chegaram aos 80? Ou que tiveram uma vida atlética longa? Por quê? 2 fatores. Primeiro, eles levam o corpo deles ao extremo o tempo todo, né? Eles levam o corpo a uma situação extremista. Segundo, quando termina a atividade extremista, eles entram naqueles baldes e naquelas piscinas de gelo. Gente, se você pensar na questão muscular, olha que legal, tomo todos os dias água morna em jejum, pelo menos 600 ml logo que acordo. Parabéns, Rony, é a melhor coisa que tem. E até deixa eu refazer a pergunta aqui, é o Rony ou é a Kelly que está aí? Porque eu vi que o nome é dos dois, né? Ou se é os dois, né? E outra questão bem legal a gente de falar, já que foi falada essa questão da água, sobre o limão. Muito cuidado com essa questão do limão, tá? O limão, ele... É que na verdade as pessoas hoje em dia, o Face, a internet, ela é muito boa, mas a gente acaba seguindo algumas orientações que são descabíveis, né? Primeiro de tudo, tá? Isso é uma coisa muito interessante. Água, pegando só... Ah, Kelly, tudo bem, Kelly? Então para de falar Rony aqui. Kelly, olha só, que interessante, tá? Quando fala em água, a gente já deve ter ouvido falar que os médicos, as pessoas orientam a tomar 2 litros de água. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Isso é uma grande bobagem, tá? Você não pode limitar ou orientar uma quantidade X para um indivíduo. Por quê? Porque cada indivíduo tem necessidades diferentes, tá? Tu não pode dizer para aquele cara que trabalha sentado no escritório com ar-condicionado, tudo tranquilo, tomar 2 litros de água e dizer para aquele cara que trabalha na Codeca lá, que faz no asfalto, com piche, naquele calor insuportável, tomar também 2 litros de água. É um absurdo isso aí, né? Cada organismo tem uma necessidade diferente, então tem que ser respeitada essa necessidade. Qual é a dica que eu dou sobre a água, tá? É uma dica bem importante e até ela é legal para ajudar a gente a emagrecer, para quem quer emagrecer. Porque o que acontece? O nosso organismo, ele é inteligente, ele usa as ferramentas que ele tem para te avisar que ele está com alguma necessidade, né? Então, quando ele diz assim, ó, eu estou com fome, na verdade não é fome, pode ser sede, porque nós retiramos dos alimentos líquidos também, né? Então, se o cara é um cara que não toma muita água, ele vai estar sempre sentindo fome, porque, ou a mulher no caso, né? Porque ele não tem essa quantidade de líquido condizente com o seu metabolismo. Então, a dica de ouro é, sentiu fome, toma um copo de água, um copo grande de água, né? Espera 10 minutos. Passou a fome, era a sede mesmo. Continuou a fome, opa, era a fome mesmo, né? Vai lá e come. Então, é uma dica bacana para a gente perceber. A segunda dica sobre a água é olhar a urina, né? A gente às vezes não tem muito costume de olhar a urina, né? Quando terminou de urinar, olha lá, se ela tiver amarela, tá desidratado, bebe água, manda água para cima. E aí quando a gente fala dessa questão do limão que eu estava falando, tem que tomar muito cuidado, porque cada pessoa tem necessidade diferente. E o limão se adequa ou se coloca na água para mudar o pH da água. E isso, consequentemente, vai mudar o pH do sangue. Só que tu imagina, tu sabe como é que está o teu pH do teu sangue? A gente não sabe, a gente simplesmente vai lá e coloca aquele pH neutro para dentro e talvez o meu pH já estivesse neutro. Eu vou deixar ele mais neutro ainda.
E o excesso de limão pode danificar o fígado, por exemplo. Tá? Então, esse negócio de tomar limão, água com limão todo dia, que tem muita gente que faz, isso é um outro grande veneno, um grande erro também que a gente está cometendo. Tá? Todo organismo tem que ser respeitado as suas necessidades. Né? Isso entra com vitaminas, com minerais, tá? Com tudo. Eu tive um caso de uma moça aí, uma paciente, que ela tomava vitaminas, assim como todos nós aí tomamos vitaminas, né? E aí eu perguntei para ela, quem te deu as vitaminas? Ah, eu vi na internet que faz bem. E aí eu pedi para ela, aí eu solicitei que ela fosse fazer exames de sangue para verificar como é que estavam as vitaminas no corpo dela, né? Então ela fez lá uma série de exames que eu tinha solicitado. Ela fez vitamina A, B, C, D lá e tal. B12 principalmente. E aí ela trouxe lá para mim e a B12 dela estava 4 vezes mais alta do que o recomendável, né? E aí vocês olham os potes dela, cada pote dizia B12, B12, B12. Todos tinham B12. Então ela começou a tomar, e aí vai a dica, não tomem nada, absolutamente nada, por mais natural que seja, sem ter feito uma procura médica, sem ter falado com algum profissional, ou ter olhado os exames de vocês, ter feito uns exames e ter dito assim, ó, realmente a tua vitamina tal tá baixa. Vamos repor ela, né? Pode ser com alimentação, ou pode ser com uma suplementação. E vamos fazer isso, mas por um período. Que é aí que está o detalhe. Porque muitos pacientes aparecem para nós lá, que dizem assim, ó, eu fui no médico, ele viu que eu estava com a vitamina D baixa, me deu vitamina D. Tá, e quanto tempo faz você tá tomando? Ah, faz uns 8 anos. Gente, isso não dá, né? Tu começou a fazer uma suplementação, tu precisa refazer o exame ali 2 meses ou 3 meses depois, para ver se está fazendo efeito ou até se já não atingiu os efeitos que precisava. Senão você vai só ultrapassar, e a toxicidade por vitaminas, gente, é pior do que você não ter vitamina no organismo, tá? É muito pior. Para você ter uma ideia, a B12 em excesso pode causar até artrose, artrite. Tu imagina, tu não tinha nada disso, tu começou a suplementar demais a tua B12 e tu ficou com artrite, no final das contas, por tomar por 8 anos a tal da vitamina. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá? A comida é a mesma coisa, né? Cada pessoa, esse negócio de come feijão que faz bem. Tá, faz bem para quem? Para ti? E talvez nem para ti faça. Porque tem um exame que é muito interessante, existem duas técnicas, tem uma técnica chamada O-Ring Test. O-Ring Test. É um teste que a gente faz, vocês podem vir lá na clínica lá e a gente marca um horário para fazer esse teste com vocês, tá? É um teste que a gente descobre todos os alimentos que fazem mal para você. Isso é bem legal, porque daí você vai, a partir deste exame, deste teste, não é um exame, é um teste que a gente faz, né? A partir desse teste você sabe os alimentos que estão lhe fazendo mal naquele momento. E tem, além desse teste, existe a medicina ortomolecular, que é uma medicina também absolutamente fantástica, que ela também tem um equipamento que mede para ver quais são as toxicidades. É a mesma coisa que esse teste que a gente faz, né? Esse teste veio antes da ortomolecular. A ortomolecular criou um aparelho para fazer essa medição. E ali vai dizer que tipo de alimento. Né? Eu já fiz os 2 testes. Por exemplo, se vocês terem uma ideia, o feijão faz mal para mim. Banana faz mal para mim. Entendem? Aí diz, a banana é uma fruta. Cara, não desce para o organismo. Ponto. Aí você às vezes acha que deve ser tal coisa que me faz mal. Não deve ser uma fruta. Sim, pode ser uma fruta sim. Então cada organismo tem alimentos que vão bater e vão ficar conflitando. E cada organismo vai ter vitaminas e minerais faltantes diferentes de outras. Por isso que a gente não deve tomar aqueles polivitamínicos que tem vitamina de A a Z. Que loucura aquilo! Talvez a minha vitamina A esteja boa e a vitamina Z esteja fraca. E aí eu tomo aquilo lá que vai fazer minha vitamina A super dosar e a Z vai subir um pouquinho. E a A e a Z um pouquinho. E não vai ser o suficiente. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso vai fazendo com que a gente tenha essas sobrecargas de vitaminas e minerais. Legal, gente? Vocês estão falando, eu falei bastante. Ô, Thalita, tudo bem? Vocês não estão falando muito, acho que também já está chegando numa hora de vídeo, acho que também já está bom para a gente falar bastante, né? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, alguma citação para fazer aí, podem fazer e eu acho que daí vamos nos encaminhar para encerrar esse vídeo. Eu acho que foi bem legal. Foi bem bom ter a presença aí do Fernando Fasoli aí também, de cada uma das pessoas que tiveram, algumas entraram, outras saíram, né? Acontece, né? E, Fernando, até fica o convite pra gente uma hora dessa, eu vi que tem um canal também,
para a gente uma hora dessa fazer um vídeo juntos aí, fazer uma live juntos. Eu gostaria muito, acho que seria bem proveitoso a gente unir forças aí nesse caminho. Falar sobre o que tu quiser aí, a gente posso adentrar com medicina chinesa, sei lá, se a gente quiser falar de Tai Chi, falar de qualquer coisa aí dessa loucura do mundo todo. Acho que é sempre importante a gente falar de tudo, gente, porque a gente está ficando em casa sem ter com quem conversar, ou até tem com quem conversar, o marido, a mulher, mas eles já estão de saco cheio de ouvir falar sobre isso. E às vezes é bom a gente falar esses assuntos com outras pessoas. É bom a gente se abrir, conversar, né? A Cristiane fez uma fala aqui, né? Tem uma conhecida que tem criança pequena, já deve ter uns 2 anos a criança. A mãe dá para ela clorela. É bom isso para a criança? Fantástico. Não tem nenhuma contraindicação a clorela, tá? Eu tenho um amigo meu que ele dá para a filha dele, ela mastiga como se fosse um chicletinho, assim. Eu acho tão legal. É bacana. A clorela é super natural. A clorela, para quem não conhece, é usada era usada na Segunda Guerra Mundial como como é que a gente chama? Suplemento para os soldados na Segunda Guerra Mundial, para vocês terem uma ideia, tá? E o que é a clorela? Nada mais é do que uma alga marinha oriunda do mar do Japão, tá? Hoje ela não vem mais do mar do Japão porque meio que ficou escasso, eles começaram a produzir em cativeiro, né? Então eles têm, eu vi uma vez um vídeo dos locais onde eles cultivam essa alga, né, para fazer a clorela. Depois ela é só seca e comprimida, né, para fazer os comprimidinhos, né? Então ela é uma alga absolutamente fantástica. Ela tem efeitos, ela tem todas as vitaminas, minerais, eu gosto dela primeiro de tudo porque ela limpa o fígado, tá, gente? A clorela é fantástica porque ela vai limpar o fígado de vocês. Ela vai limpar a toxicidade do sangue, esse lixo que tem no nosso sangue, tá? Os intestinos, então, as primeiras vezes que vocês forem no banheiro, vai sair verde, tá? Porque está limpando os intestinos de vocês, né? Por causa daquela quantidade de lixo que fica acumulado nos nossos intestinos, tá? Que mais quer dizer da clorela? Então, e outra coisa, ela é usada pelos astronautas da NASA até hoje, tá? Como suplemento alimentar, né? Deixa eu só ver, com certeza vamos fazer uma live. Legal, Fernando, vamos fazer sim. Aguardo o teu contato para a gente marcar. A kombucha, né? O que você acha sobre? Kombucha é um iogurte, né? Tipo de um iogurte, né? É um fermentado. A kombucha é fantástica, gente. Ela precisa saberem, ela é usada pela Índia, foi usada para auxiliar no tratamento das pessoas com Covid, tá? Para restaurar a fauna intestinal, porque os sintomas do Covid são inúmeros, né? E gigantescos e enormes e diferentes em cada pessoa, né? Eu já passei pelo Covid, minha esposa também. Eu tive, para mim, foi uma gripe mais forte, obviamente. Tive febre por 2, 3 dias. Fiz o uso daquelas medicações que esses negacionistas não querem dar para os seus pacientes, tá? Fiz uso e fiquei bem. Minha esposa também fez uso e ficou bem, tudo certinho. Só que eu e ela tínhamos sintomas bem diferentes, né? Então, para vocês verem como esses sintomas são variáveis. Eu tive dores estomacais fortes, ela não teve nada, né? Eu tive febre, ela não teve, então são coisas diferentes. Mas assim, é bem comum problemas intestinais no Covid, né? Ou no pós-Covid, enfim, durante a transmissão. E aí eles começaram a usar na Índia o kombucha como um auxiliador no processo de restauração do sistema intestinal, né? Então é fantástico, podem usar assim, só de novo, né? Cuidem a questão, porque obviamente que as bactérias que fazem a fermentação, elas acabam com muito da lactose. Mas, de novo, você está tomando leite, então tem que tomar um pouco de cuidado nisso. Eu tenho meus percalços com leite, né? Obviamente que eu faço uso do leite, do queijo, tudo, mas aí, quanto mais a gente conseguir evitar, gente, isso é um veneno, tá? Mas tudo que a gente come e bebe é um veneno. Então, se a gente conseguir dosar para ficar menos complicado, né? Então o kombucha, a única abertura que eu faço é essa, né? Só toma cuidado com essa questão de tomar em excesso e também ver se vai fazer bem pro teu organismo, porque ele é um acelerador o que você está fazendo? Você está introduzindo mais bactérias positivas para os teus intestinos, mas talvez elas possam ser demais, então tem que cuidar o quanto você vai colocar, não dá para tomar de novo indiscriminadamente, tá? Sempre legal conversar com quem te receita, né? Para fazer alguns testes, alguns exames para ver se está tudo certo. Legal? Kelly. Então, Cristiane fala, então, posso tomar também. Estava pensando sobre isso. Sim. Eu vou dar a orientação para vocês que eu dou para todos os meus pacientes
sobre a... Olha a Cristiane ali. Cristiane, tudo bem? Saudades do pessoal aí do Aikido aí, essa turma... Eu tenho um carinho por vocês enorme, vocês nem imaginam o quanto, né? Eu acho que é uma das... Depois do Tai Chi, é a arte marcial que eu mais tenho carinho, é o Aikido, né? Por causa da disciplina, do respeito que eles têm, eu acho fantástico. Mas enfim, voltando a falar sobre que a Cristiane comentou, né, da clorela, né? Eu vou dar a dica para vocês, como é que vocês podem tomar a clorela, tá? Eu consigo a clorela mais barato se vocês quiserem, tá? Normalmente, eu sei que por aí agora deve estar uns 250, 270 reais o pote com 1000 comprimidos, tá? 1000 comprimidos dá para uns 2 meses e meio a 3, tá? E vocês vão, eu aconselho pegar 1000, porque se vocês não pegarem potes com menores quantidades, o valor é bem mais alto, tá? Então, na proporção é muito mais barato comprar 1000. Eu consigo a uns 200 reais mais ou menos, tá? O pote com 1000 comprimidos. O que acontece? Você vai ter que tomar 4 comprimidos de clorela em cada refeição. Então vai tomar 12 comprimidos por dia. Ele é bem pequenininho, ele é verde, né? Então é bem tranquilo. Você vai fazer como? Você vai tomar... A gente orienta a fazer na China, no Japão, eles fazem isso, né? Eles tomam um ciclo. O que é um ciclo? Oi, Lulu, tudo bem? Um ciclo é você tomar 1000 comprimidos. Isso é chamado um ciclo. Então eles normalmente fazem o quê? Eles tomam um ciclo por... um ciclo ou 2 ciclos por ano, né? Dependendo de como é que tá os teus intestinos, como é que tá o teu organismo, você pode tomar um ciclo só por ano, né? Senão, de repente, toma 2 por ano para você fazer. Toma um ciclo, que é 2 a 3 meses, dá uma pausa de uns 3 a 4, 5 meses aí e toma outro ciclo, tá? Então, lembrando, vai tomar 4 comprimidos. Se você quer emagrecer, você toma 4 comprimidos 30 minutos antes das refeições. Se você quer manter o seu peso, né? Não tem muito problema com isso, você vai tomar 30 minutos depois das refeições. Um detalhe que fica importante é que você tem que tomar bastante água junto, tá? Tem que tomar um copão de água, porque ele é uma cápsula, ele é um comprimido que ele é, como é que a gente chama? Desidratado. Então, todo e qualquer comprimido que é desidratado, quando você coloca ele nas suas mucosas, ele vai absorver a mucosa. Então, ele pode fazer você ficar com menos líquido no organismo. Então, você tem que botar bastante água junto para que ele não te deixe desidratado. E aí, por isso que é a sacada dele, né? Quando você toma ele meia hora antes da refeição, ele vai dar uma estufadinha e você tomou um copão de água junto. Então, obviamente, você vai comer menos. Então, tá aí a jogada de por que ele ajuda a emagrecer, tá? Então, não que ele seja um comprimido para emagrecer, mas sim a atitude que pode fazer isso. Deixa eu ver... sim. Faço com chá verde e branco. Kombucha. Que legal, Kelly. Então, ótimo. Então, se tu não usa leite, é isso? Depois me confirma se tu não usa leite, se só usa o chá verde ou branco e as bactérias. Se você faz uso só com esses chás aí, fantástico. Daí, manda ver. Só toma cuidado também os chás, né? Porque o chá é outro... Tudo é assim complicado, né, gente? Nada é assim tão fácil. O chá também tem que tomar um pouco de cuidado, porque... Não sei quem já acompanhou algum vídeo meu falando sobre chá, mas eu vou fazer uma breve e rápida explanação sobre os chás, né? O chá, primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é o chá. O chá é um remédio, não é? E qual que é o princípio do chá? É uma infusão de água com uma semente, folha, caule, fruto, né, casca. Então, pasmem, para quem não sabe, né, a maioria das pessoas que já convivem comigo, aí, pacientes já sabem, né, mas quem não sabe, vou contar uma coisa para vocês. Café é um chá. Não é infusão com uma semente? Café é um chá. Chimarrão é um chá. E aí, olha só, como todo chá tem um princípio terapêutico, você tem que entender que muitos dos medicamentos são feitos através de plantas, né, de coisas medicinais, né? Plantas medicinais. Então, o chá nada mais é do que um remédio. E nenhum remédio deveria ser usado indiscriminadamente. Então, existe uma questão muito interessante. Quando você começa a tomar repetidamente esse chá, café, chimarrão, você deixa o seu fígado intoxicado. Até tem uma coisa que a gente fala, é um consenso entre os acupunturistas, as pessoas que estudam isso, que eu não conheço, eu quero que vocês façam esse exercício, de pessoas que vocês conhecem que tomam café preto todos os dias, que não são extremamente ansiosas e irritadas. E chimarrão também, né?
o café preto e o chimarrão. Que é aquele cara que toma café... Bom, tanto é que... Querem ver um exemplo? O gaúcho, né? O gaúcho não é faca na bota, como se diz, né? Vá lá te meter a mão com o gaúcho para ver se não leva uma prancha de facão no lombo, né? Os caras tomam chimarrão o dia inteiro. O que acontece? Você está colocando chá o dia inteiro no teu fígado. Você está intoxicando a capacidade do teu fígado. O fígado cuida da raiva, cuida da ansiedade dentro da medicina chinesa. Então, por isso que quer emagrecer, quer parar de comer, para de tomar chimarrão e café. Porque esses caras te deixam mais ansiosos ainda. Então, a regra de ouro para chás, que entra no café, chá, chimarrão, tudo é chá, é você não tomar nenhum deles por mais do que 15 dias seguidos. Para quê? Para que você dê tempo do seu organismo, do seu fígado no caso, ele se regenerar daquela sobrecarga de chimarrão. Imagina, vamos pensar que tu toma chimarrão a tua vida inteira, todo santo dia. Pensa se tu não é um cara faca na bota, né? Não dá nem pra olhar pra ti, né? E eu tô aqui falando pra te parar de tomar chimarrão. Ainda bem que eu tô fazendo uma live longe, né? Não eu ia apanhar. Então, só que aí o que acontece? Não é para vocês pararem de tomar essas bebidas, tá? Vocês precisam simplesmente fazer trocas conscientes. Por exemplo, se você tomar café preto todos os santo dia, de segunda a segunda, cara, tira 2 dias para começar. Segunda e quarta, ou melhor, terça e quinta não toma. Toma outro tipo de chá. Pronto. Tu já tá dando 2 dias pro teu organismo, pro teu fígado respirar. Tu já vai começar a perceber diferença no teu comportamento, na tua ansiedade. Só dessa pequena mudança. Não precisa necessariamente pegar e cortar, porque na verdade toda e qualquer mudança brusca nem sempre a gente consegue manter depois, né? É que nem a dieta, né? A dieta é outra questão muito interessante, né? A pessoa tenta fazer uma dieta, isso é matemático e científico, tá? O nosso organismo, ele tem uma capacidade, um senso de não sofrimento. Ele não quer sofrer. Então, quando você começa a fazer uma dieta, né? Falando dieta e educação alimentar, reeducação são 2 coisas diferentes, tá? Então, quando você faz uma dieta, você está proporcionando ao teu organismo um sofrimento, né? Uma restrição calórica, né? Uma mudança bem brusca, né? dos teus hábitos alimentares. Obviamente que tu não vai conseguir manter aquilo por muito tempo, né? Tu vai fazer aquela dieta até quando? Até tu emagrecer aquilo que tu queria. Só que durante esse período, o teu organismo ele ficou sofrendo pacas, né? Ele ficou, cara, levando pontado o tempo todo. Aí quando ele volta, ou tu parou a tua dieta, lembram do tal do efeito sanfona? Quando você para a dieta, teu corpo vai dizer, cara, eu não vou sofrer de novo. Eu vou fazer uma reserva aqui. E aí, vamos dar um exemplo, né? Tu pesava 60 quilos e tu queria pesar 50. Tu chegou nos 50. Aí você parou a dieta, você vai voltar para 60, só que teu corpo vai dizer assim, cara, quando eu tinha 60, ele me fez sofrer. E eu sofri bastante. Agora eu não vou sofrer desse jeito. Eu vou ter uma reserva. E aí tu vai ir para os 65 quilos. É ou não é verdade? Todo mundo que já fez dieta, quando volta, não volta para o peso que estava. Ele vai mais acima. Por causa dessa reserva que o organismo faz. Então, cara, é melhor tu não fazer dieta do que tu fazer dieta e depois tu subiu mais dos 10% às vezes do que tu tinha antes, tá? É uma loucura fazer dieta. Querem fazer, façam uma reeducação alimentar, façam mais atividade física. Tem algumas questões que são até matemáticas que falam assim, né? Se você gasta no seu dia a dia 2.000 calorias nas suas atividades do dia a dia e tu consumir 2.100, tu vai engordar. Ponto. Facultativo. Agora, se você gasta 2.000 calorias e consumir 1.900, tu vai emagrecer. Então, não precisa fazer grandes movimentos, como a gente acha, né? Tem que fazer grandes dietas para emagrecer. Não, cara. Tu pode fazer pequenas mudanças na tua vida, como, por exemplo, parar de tomar café preto todo dia, parar de tomar chimarrão todo dia, e aí tua ansiedade vai diminuir, a tua vontade de comer vai ser menor. Você pode também fazer, quando ter muita fome, tomar um copo d'água, esperar 15 minutos, ver se era realmente fome ou se não era sede. E aí, só dessas 2 maneiras, duas dicas aí, vocês já emagrecem, sem fazer esforço. Legal, né? Deixa eu ver o que foi dito aqui. Muito obrigado, Cristiane. Não, legal. Vamos lá, vamos fazer essa clorela girar o mundo. Isso é um suplemento barato, porque quem cai entre nós R$200 para 1.000 comprimidos ou R$200 para 3 meses
de limpeza do teu organismo é barato, né? A Kelly falou, sem leite porque é uma alga e só pode ser feito com chás e tomo somente meia xícara por dia. Que legal, eu achei que eu tava confundindo, achando, né, que ele era que nem aquele iogurte natural que a gente fazia em casa, né? Foi até uma falha minha. Que bacana, então, olha, só toma de novo cuidado essa questão do chá, né? Como eu expliquei antes, porque senão tu vai estar tomando o mesmo chá todos os dias e tu tá tomando meia xícara por dia, mas nem todos os dias, cuida isso, né? Daqui a pouquinho tu tá tomando há 10 anos. Aí tu já parou de fazer o efeito que o teu organismo precisava e sobrecarregou o teu sistema, né? Então é legal sempre, tudo que a gente vai consumir, a gente fazer essas paradas. Sabe por quê? Olha que interessante como a natureza ela é sábia, né? Por isso que na natureza, nenhuma fruta, quase nenhuma fruta, né? Talvez exista uma que não me vem na cabeça agora. Mas por isso que na natureza, as frutas são sazonais. Porque a gente tem que dar um tempo de consumi-las, né? Então, todo e qualquer outro alimento deve seguir essa mesma regra, né? Então, vai ter a época da maçã, vou comer maçã todo dia. Parou a época da maçã, vou consumir a outra fruta da época. Então, isso é uma coisa que o organismo, que a natureza tem de bacana, que é uma questão simples, né? De respeito a você fazer esse tempo e aí agora partir para outro tipo de vitamina, outro tipo de minerais. Eu estou na fase da melancia, agora está terminando a melancia. Então, eu comi melancia tanta que eu fico até com... eu vou no banheiro e faço vermelho. Hoje eu falei pra minha esposa, comi tanta melancia no final de semana que saiu vermelho. A Beatriz Bittencourt também, boa noite. Vamos ver aqui o que tem gente falando. A Luciane, Pablo, alguma dica simples além da água para desintoxicar nosso organismo? Cara, podemos falar de muitas coisas, mas assim... É que assim, ó, Lu, o que acontece, tá? Primeiro de tudo... é que é um saco falar sobre isso, né? Eu acho um saco falar sobre isso. Porque parece piegas, né? Mas primeiro de tudo a gente tem que parar de botar o lixo pra dentro, né? É mais ou menos assim, ó, Pablo, eu usei cocaína. Toda sexta-feira eu uso cocaína. Aí na segunda-feira, tem alguma coisa pra limpar o meu organismo desintoxicado da cocaína? Tem um monte de coisa, mas que tal tu parar de usar cocaína, né? Então eu sempre bato nessa tecla, né? Primeiro vamos descobrir quem que é o agente intoxicante. Primeiro, ou segundo, né? Por que a gente acha que precisa desintoxicar o organismo, né? Porque, de novo, né, quando tu pensa em desintoxicar, pensem comigo. Desintoxicar quer dizer que tem algo que está tóxico dentro do meu organismo. Como é que eu sei que esses componentes aqui vão desintoxicar? Qual é a afirmação para isso? Qual é o embasamento que eles vão trazer? Eu fiz uma live esses dias aí, não faz muito, sobre aquela toxina das verduras lá que eu falei para vocês. E aí eu lembro que eu acho que eu comentei sobre o suco verde, né? Do grande vilão, o suco verde, que é principalmente aquela questão de colocar o espinafre, que é o maior, é o segundo maior, não, é o primeiro, é o maior quantidade de tóxico que existe, tá nesse alimento. E aí você vai lá e faz o suco, né? O suco verde. Então aquilo que deveria estar sendo um detox está sendo uma suplementação da tua toxicidade, né? Então, na verdade, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de procedimento, porque, primeiro, eu preciso realmente fazer esse procedimento? Segundo, que tipo de alimento eu estou usando para fazer esse procedimento de limpeza, né? Deixa eu só encostar a porta, porque acho que chegou minha filha, eu acho. Daqui a pouco ela chega aí, vou trazer oxalato, isso aí, Lu, oxalato. Então, assim, o que na China eles fazem quando eles exageram? Chá. Né? Existem uma quantidade de chás enormes, porque o que acontece? O chá, quando bebido quente, tá? O chá, quando bebido quente, ele vai ter primeiro essa questão do calor, que vai fazer com que o meu metabolismo acelere, né? Por isso que a gente também é contra essa questão de usar frio, né? Eu preciso sempre colocar calor para fazer com que o meu metabolismo acelere. Então, o chá é importante. Agora, tem uma questão muito importante dessa questão do chá, que fala assim, tem alguns tipos de chás que eles têm uma particularidade de esfriar o organismo. Querem pegar um exemplo? A gente acha que o chá é bom, né? Mas na verdade o que é bom é o calor dele, mas o chá em si é péssimo. Camomila é péssimo. Boldo é péssimo. São dois chás frios, tá? De constituição fria. Então a gente vai nas pizzarias, nos lugares lá, né? Tu te faz aquela loucura de comer todas aquelas pizzas
E aí você vai lá e pede um chá de boldo, que é horrível aquilo, ou de... É boldo, né, que tem, é boldo e... Esse aqui é o boldo e é o outro que eu falei ali. Esses dois aí, eles são de constituição fria. Eles não são para fazer a digestão, tá? Ele ajuda a digestão por causa de você estar bebendo algo quente. Se tu bebesse água pura, quente, ia fazer o mesmo efeito daquele chá. Então tem que cuidar só o tipo de chá que vocês vão usar, tá? Porque dependendo do tipo de toxicidade que está no teu organismo, de toxicidade que você colocou para dentro, precisa de um chá frio ou de um chá quente. Se você fez uma toxicidade por bebida alcoólica, por exemplo, né, uma intoxicação por bebida alcoólica, você tem que usar chás de constituição fria. Aí pode ser esses dois chás que a gente falou aí, a carqueja, é carqueja, né, que eu falei? Carqueja e o boldo, né? Esses dois chás pode ser para quando você tomou um porre. E aí, melhor ainda tomar ele gelado. Gelado que eu digo frio, né? Sem ser aquecido. Agora, se são toxicidades por alimentação, e dependendo do tipo de alimentação, se for alimentação, como é que se diz? Gordurosa, né? Por exemplo, comi um espeto corrido lá, né? Que tinha gordura pra caramba, né? Carne pra caramba e tal. Aí você tem que usar de constituição quente, né? Para você acelerar o processo de eliminação daquele tipo de alimento do seu organismo, né? Dos efeitos que ele causa. E aí vou dar algumas sugestões para vocês, tá? Para mim, um dos melhores chás que existe, né, para como é que vamos dizer assim, sistema inflamatório, tá? Ele é o melhor chá para anti-inflamatório que existe. É o araçá. O araçá é absolutamente fantástico. Dei uma estudada sobre ele, assim, ele é fantástico, tá? Você pode pegar simplesmente... O araçá tem no mato, né? Araçá... Na rua aqui tem árvore pra caramba, no centro tem um monte de árvore de araçá. Então peguem aquelas folhas, façam uma folha daquela lá, façam uma xícara de chá para quando você comeu demais gorduras, assim, né, carne, coisa e tal. Tem protocolos específicos da acupuntura para ajudar nesta desintoxicação? Tem também, Lu. A gente tem, só que não são protocolos prontos, porque eu preciso observar que tipo de problema é, né? Para você ter uma ideia, eu estou tratando alguns pacientes agora de desintoxicação. Eu estou atendendo um para desintoxicação de álcool, estou atendendo um para desintoxicação de cocaína e estou atendendo um para desintoxicação alimentar, tá? Então eu estou com 3 pacientes assim, situações bem complicadinhas, tá? E cada uma eu tenho que usar um protocolo diferente. Porque quando eu faço a desintoxicação baseada na acupuntura, tá, gente? Baseada na medicina tradicional chinesa, eu não posso pensar só naquilo que ele está sentindo. Eu tenho que olhar o quadro do paciente como um todo. É baseado naquele quadro que eu vou montar um protocolo, né? Porque às vezes assim, ele tá com uma toxicidade, mas essa toxicidade ela é só a ponta do iceberg de um outro problema maior que eu enxerguei aqui. Então, se eu tratar só isso aqui, eu vou estar tratando o sintoma, que é o que a medicina faz. A medicina trata sintoma, ela não trata a origem do problema, a causa. E a causa quem trata é a acupuntura, né? Por isso que ela vai lá no mais fundo, nos canais energéticos, mudança de alimentação, mudança de estilo de vida, né? Esse tipo de coisa que tem que fazer. Tudo bem, gente? Mais perguntas? Alguém tem aí alguma questão mais para falar? A gente podem fazer perguntas aí, tá? Então, assim, quando só terminar esse assunto, né? Da questão do tipo de tratamento que a gente vai fazer para cada pessoa, o tipo de chá, eu vou deixar mais um chá também para vocês aqui, que é um chá que na China é assim, ó. Bom, outra coisa interessante, né? Outro fato interessante sobre a China, tu não vê nenhuma criança comendo bolacha recheada nas ruas. Eu não vi nenhuma comendo chocolate, essas porcarias. Fruta é o que eles comem. Então, só aí já muda bastante a nossa concepção de por que a gente tem tantas doenças. E aí é muito interessante, né? Agora tá uma discussão bem grande por aí das pessoas. Ó, grande Mari! Tudo bem, Mari? Boa noite. Tem uma discussão bem grande aí nas redes sociais da volta às aulas. Tem uma turma que é contra a volta às aulas, tem uma turma que é a favor. Essa turma que diz que é contra aí nem está preocupada com a saúde das crianças, né? Vamos falar a verdade. Está preocupada com a saúde do teu filho e manda ele comer McDonald's, né? Começa por aí, né? Essa grande hipocrisia. Mas voltando, né? Então lá na China, o que eles fazem? Eles não dão esse tipo de lixo para as crianças, tá? E aí esse é um dos principais fatores. E os chás que eles tomam lá, cara, é muito legal na China essa questão do chá, porque o chá, você vai deixa eu tentar fazer uma analogia com alguma coisa aqui no Brasil. Cervejaria. Sabe cervejaria? Hoje tem muita cervejaria em Caxias, né? A gente virou um polo de cervejaria.
E tem até uma cervejaria aqui perto de casa, a Spy, se eu não me engano o nome, tô fazendo propaganda pros caras. Tu vai lá e tem umas 30 torneiras, tá? Tu vai lá, compra o ticket, tu pode escolher tomar 30 marcas diferentes de cerveja, chopp, até champanhe tem. Na China, tem lugares assim, mas é para vender chá. Para você ter uma ideia, na China, eu me lembro que quando eu tava lá, eu fiquei um período lá e teve uma época que eu fiquei doente. Eu acho que eu peguei um Covid lá, um negócio assim, porque eu fiquei bem ruim lá. E aí eu falei com o pessoal lá, eu quero uma farmácia, eu queria comprar uns remédios, né? Pensamento de comprar remédio. E aí eles, não, mas não tem farmácia aqui. Gente, eu achei uma farmácia em Pequim inteira, uma farmácia igual a nossas aqui, sabe? Com uma cidade de 30 milhões de habitantes, tinha uma farmácia. Lá é tudo fitoterapia, tá? São chás, tá? E aí o que acontece? Tu vai nessas lojas, abriu no Iguatemi algo parecido, mas assim, é 1% do que é, tá? Tu chega lá, são casas que tem milhões de tipos de chás. E aí tu chega lá e tu paga uma quantia para te fazer degustação, que nem a gente tem degustação de vinho, degustação de chopp, né? Lá tu vai pagar degustação de chás. E aí os chás lá, para eles é algo, cara, é um troço assim fantástico, né? Eles têm um apreço pelo chá, por isso que tu não vê os caras doentes. Por isso que eu falei para vocês que eu ia treinar Tai Chi com menos 17 graus e as pessoas lá firme e forte, né? Eu morrendo de frio lá e os caras lá, tinha um cara meditando com menos 17 graus e nem tremia, o cara tremer, né? Então, esse tipo de mudança de situação diferenciada é que causa esse tipo de situação, né? E aí o que acontece? Eu vou dar para vocês um chá que eu considero o melhor chá de todos, tá? É o chá que na China... Ele é tão bom, para vocês terem uma ideia, ele é tão fantástico que não tem em Caxias, tá? É engraçado isso, né? Pra ver como a nossa cultura aqui fala tanto em saúde, coisa e tal, mas a gente tá cagando pra saúde, né? Saúde nunca foi nosso foco. A gente não tá preocupado com a saúde, a gente tá preocupado com o Covid. É diferente, né? Se a gente estivesse preocupado com a saúde, a gente não tava nesse estágio aí. Mas voltando lá. O melhor chá que existe, né? Que ele é anti-cancerígeno. Ele é anti... Ai, fugiu agora a palavra. Daqui a pouco vem. Mas ele, assim, ó, ele é um dos melhores anticancerígenos que existem, tá? É o chá... Deixa eu ver quem chegou aqui. Olha aí quem chegou. Vem cá. Olha aqui. Olha quem chegou aqui. Pra quem não conhece, essa é a Chica. Essa é minha filha de 4 patas. Ó, a Mari lembra de ti, né, Mari? Mari, olha a Chica aí, ó, como é que tá. Olha lá, Chica. Chega, olha lá. O chá que eu tava falando é o crisântemo, tá? O chá de crisântemo é o melhor chá que existe, tá? Se eu tivesse como recomendar para todo mundo o melhor chá do mundo, é o chá de crisântemo. Então, só como eu disse, o crisântemo é aquela flor de morto, tá? Flor que usa nos cemitérios, é aquela flor lá. Só que o que eu falo? Não peguem flor de floricultura para fazer o chá, tá? Porque essas flores de floricultura elas são tratadas com veneno. Então, é um veneno aquilo. Comprem a semente, plantem em casa, colham a flor e façam um chá. Ou em Porto Alegre eu sei que tem, São Paulo eu sei que tem, mas Caxias inacreditavelmente, né, a cidade da saúde, né, não tem o chá de crisântemo, que é o melhor anticancerígeno que existe, tá? Bom, deixa eu ver aqui. É bastante desafiador na nossa atualidade a alimentação. Até mesmo quando você acredita estar consumindo alimentos ditos saudáveis, você está se entupindo de metais pesados e tudo mais. Poderíamos dizer então, Pablo, que com um acompanhamento regular com a acupuntura nos ajudaria a aliviar e manter nosso organismo mais livre? Sem dúvida. Só que aí eu deixo sempre frisado que não é só a acupuntura, tá? Você tem que seguir as orientações que eu passo, né? Porque eu vou dizer para você, ó, cara, não come isso, bebe esse tipo de chá, faz isso, faz essa mudança. Se você seguir essas orientações e fazer acupuntura, aí sim você vai ter uma saúde muito mais próspera, mais longínqua, né? Porque o que acontece, a acupuntura ela não é só para tratar doenças, as pessoas procuram a acupuntura só quando estão doentes. E na verdade está errado, elas deveriam procurar acupuntura para manter a saúde. É que nem Tai Chi, é que nem atividade física. As pessoas procuram quando estão doentes, né? Eu vejo muita gente procurar o Tai Chi por recomendação médica. Ah, o médico mandou fazer Tai Chi que é mais leve.
Eu já fico brabo quando falam isso, porque o Tai Chi não é nada de leve, né, Fernando? O Fernando que está aí junto, não sei, na verdade nunca fizemos aula juntos, nunca treinamos juntos, mas eu sempre aprendi que o Tai Chi não é ginástica para idoso, como falam aí, né, Fernando? Ela é uma arte marcial muito importante, muito boa, e ela é muito forte, ela não é assim para qualquer um, não. Ela é uma atividade que, se você não fizer com a sua complexidade, na sua totalidade, você não vai receber a totalidade dos benefícios dela. Isso é uma das coisas que eu sempre aprendi. Então, se você não fizer todas as coisas que a gente faz na vida com o mesmo afinco, você não vai ter os benefícios dele com o mesmo afinco, né? Se você, por exemplo, Paulo tem que comer uma maçã por dia, você vai lá e come metade, você não vai ter a mesma eficácia daquela maçã inteira, entendem? Então é mais ou menos isso. A Mari está falando foco na solução e não no problema. É verdade, Mari, a gente está só pensando no problema, né? A gente não pensa na solução. A solução é simples demais. Ela é tão simples que eu fico irritado todo santo dia de tudo que eu leio por aí, de tudo que eu vejo, porque as pessoas não estão focando naquilo que realmente é necessário, saúde. Ninguém pensa em saúde, só pensa em Covid, essa maldição aí. E aí todo mundo vai sofrer e vão morrer tudo por causa dessa porcaria aí, né? Muito bem. Quando falo acupuntura, me dirijo ao tratamento como um todo. Isso aí, Lu. Legal, obrigado. É isso mesmo. Senão a pessoa pensa... Na verdade, eu acho que é isso que falta pra gente, né? A gente começar a olhar pro nosso corpo, pra nossa saúde, de maneira preventiva, né? Olhar para a atividade física como uma maneira da gente ter energia. Olhar para a comida como sendo um combustível para o meu corpo. Olhar para a acupuntura como sendo uma maneira de manter os meus canais energéticos fluindo adequadamente. Para vocês terem uma ideia, gente, na medicina tradicional chinesa, não sei se provavelmente o Fernando sabe, né, Fernando? Mas na medicina tradicional chinesa, eles atestam, eles consideram, eles aprovam 7 principais vertentes, tá? 7 técnicas que eles consideram como sendo provenientes da medicina tradicional chinesa. Dietoterapia, comida, tá? Fitoterapia chinesa, os chás, as ervas, né? Moxa terapia, que é a técnica com calor, que ainda vou falar para vocês um dia. Ventosa terapia, que é aquela dos copinhos. Acupuntura, tá? Tuiná, que é as automassagens, e, pasmem, Tai Chi, tá? Tai Chi e Qigong, tá? Eles consideram essas 7 vertentes são o equilíbrio para a medicina tradicional chinesa. Olha que interessante. Então eu posso manter a minha saúde, né, fazendo acupuntura e fazendo Tai Chi. Olha que interessante, mantendo o meu canal energético equilibrado. Legal? O Fernando fala, com certeza Tai Chi não é ginástica, traz longevidade de vida como eles conhecem na China. Verdade. Saúde tem a ver com movimento, doença é a ausência de movimento, interno ou externo. É o que está acontecendo agora, né, Fernando? As pessoas foram colocadas a ficarem em casa, né? Esse fica em casa doentio, sem nenhum tipo de cabimento mental, intelectual dos seus governantes aí. Só que as pessoas vão ficar paradas, gente. E é o que está acontecendo. As pessoas vão ficando cada vez mais paradas, e aí está diminuindo a circulação sanguínea. Olhem só, gente, o que acontece, né? Quanto mais tempo parado, menos circulação de sangue, menos circulação de chi, menos imunidade. Então, ficar em casa, gente, não vai melhorar essas coisas. Vai piorar. Isso que me cansa. Gente, eu acho que eu já estou ficando sem voz. Eu acho que foi bem legal o nosso bate-papo hoje aí. Espero fazermos mais vezes isso. Vamos bater mais esses papos. Eu acho que a gente precisa bater papo mais, falar com outras pessoas. E a gente vai conversando e vamos trazendo temas legais aí para todos nós, né? Ó, a Lu tá dando uma sugestão para a gente fazer uma live falando da moxa, do calor, que é bem legal. É fantástico o resultado que ela traz. Vamos fazer assim. Talvez aí quarta-feira, acho que essa quarta de repente dá para rolar uma live aí. Se é que não vamos rolar uma live com o Fernando aí, né, Fernando? Vamos ver como é que tu tá de horário, de tempo também. Qualquer coisa depois a gente conversa, vamos ver se a gente não marca uma live para essa quarta, qualquer coisa se for possível. Legal, gente? Então, muito obrigado aí pela presença de todos vocês, por acompanhar durante esse... Acho que a gente ficou 1h30 aqui, gente. Essa 1h30 aí de live, e espero ver vocês lá na clínica, né? Tem o meu telefone, quem não tem, entre em contato, marque um horário, vamos lá fazer uma consulta, ver como é que está a sua saúde, cuidar da sua saúde e não cuidar da doença. Não esperem.
Eu estou trabalhando sim durante essa bandeira preta, a área da saúde pode trabalhar, então eu estou trabalhando, podem me procurar para a gente consultar. Legal? Boa noite a todos aí então, boa noite a todos da Kelly também, e vamos combinar assim, Fernando. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.